Olá, povo de Deus, terça-feira do tempo do Natal, 5 de janeiro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 7 a 10 e de Marcos 6, de 34 a 40. Talvez cheguemos hoje ao ponto mais conhecido da primeira carta de João, a definição de Deus como amor. Acontece que Deus ninguém vê, mas o amor relacional entre as pessoas, os seres humanos, é palpável. Portanto, quem ama vê Deus, experimenta Deus, sente Deus em si e no outro ser amado. Sem o amor aos outros não se chega até Deus. Deus é a fonte do amor. Quando amamos, fazemos também a experiência de Cristo na vida. É importante contextualizarmos, pois para João, a vivência em comunidade, a concretização da koinonia, só é possível nas seguintes condições: reconhecer que a origem do amor é Deus, que é amor. Esse amor foi manifestado na sua plenitude no dom do seu Filho, como iniciativa gratuita, e nós percebemos isso e acolhemos tal realidade na fé. E nós vivemos essa verdade no amor a Deus e ao próximo. Daí que os dois mandamentos sempre vão juntos. Um não existe sem o outro. Já vimos em trechos anteriores que uma das preocupações de João era com os adversários da comunidade, os chamados por ele de anticristos. O pecado que pesa nas costas dos adversários é exatamente não amar os seus irmãos. Não amando, não conhecem Deus, que é fonte do amor, que é amor. Para alguns exegetas, os adversários da comunidade não viam nenhuma ligação entre o amor dos irmãos e o amor de Deus. Ou, dito de outro modo, enfatizavam tanto o seu relacionamento individual com Deus que não tinham nenhum senso de comunidade. Pode parecer-nos estranho dizer que, em nome da vivência do amor, a comunidade de João excluía os que não pensavam como ela. É uma contradição, pois a comunidade que tão bem definiu Deus é amor, não tirou consequências reais disso na vivência com outros, fora da comunidade. Isso deve servir de grande alerta para todos nós, pois mesmo afirmando que Deus é amor, podemos alimentar sentimentos contrários a todos aqueles que não pensam como nós. Como bem afirma Leonardo Boff, o essencial e o novo introduzido por Jesus é o amor incondicional. O amor ao próximo e o amor a Deus se identificam, e o sentido de toda a tradição bíblica é culminar nesta unidade. A proposta radical soa: amar como eu vos tenho amado, que é um amor até o extremo. Ninguém é excluído do amor, nem os inimigos, pois Deus ama a todos, até os ingratos e maus. Marcos 6, de 34 a 44. Fixemo-nos primeiro na reação de Jesus frente à multidão. Sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O teólogo Pagola nos diz: Jesus via tudo a partir da compaixão. Era a sua maneira de ser, sua primeira reação diante das pessoas. Não sabia olhar ninguém com indiferença, não suportava ver as pessoas sofrendo. Era algo superior às suas forças. Quem comove Jesus não são só as pessoas concretas que ele encontra em seu caminho, os enfermos que o procuram, os indesejáveis que se aproximavam dele, as crianças que ninguém abraça. Ele sente compaixão pela multidão de pessoas que vivem desorientadas e não tem quem as guie e alimente. Ele se interessa pela multidão, mas não a trata como gado irracional que o segue cegamente.
Por isso, frente a essa multidão, ele sente compaixão e começou a ensinar-lhe muitas coisas. A tradição do pastor era antiga em Israel. O profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, descreve bem o comportamento do pastor que descuida das ovelhas e ainda as explora, para dizer que o próprio Deus haverá de cuidar de seu povo como um bom pastor, cuida e ama as suas ovelhas. No povo de Deus existem ovelhas que vivem sem pastor, ovelhas fracas que ninguém conforta, ovelhas enfermas que ninguém cura, ovelhas feridas que ninguém enfaixa. Existem também ovelhas desgarradas, das quais ninguém se aproxima, e ovelhas perdidas que ninguém procura. Na verdade, se olharmos com atenção, veremos que há entre nós inúmeras ovelhas sem pastor. Pessoas sozinhas que ninguém tem tempo para ouvir, esposas e esposos que sofrem impotentes e sem ajuda alguma assistem o desmoronamento do seu amor, jovens que abortam pressionadas pelo medo e pela insegurança, sem o apoio e a compreensão de ninguém, pessoas que sofrem secretamente sua incapacidade de sair de uma vida indigna, pessoas afastadas que desejam reavivar sua fé e não sabem a quem recorrer. Quem despertará em nós a compaixão? Quem dará à igreja um rosto mais parecido com o de Jesus? Quem nos ensinará a olhar como Jesus olhava? O Papa Francisco insiste com os ministros ordenados que devem ter o cheiro de ovelhas, porém trancados nos templos, preocupados com roupas litúrgicas, gastando carvão com incensos caríssimos, o cheiro das ovelhas passa longe. Sentiu compaixão, deu-lhes instrução e agora é a hora de ensinar-lhes na prática a beleza da partilha. Em nenhum momento nosso texto fala de multiplicação, como no sentido de fazer uma mágica matemática, surgindo do nada alimento para toda a multidão. Não. Jesus partiu daquilo que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. Na lógica dos discípulos, o melhor era despedir a multidão para que cada um cuidasse de saciar sua fome. Na lógica de Jesus, os discípulos devem aprender a dar de comer a quem tem fome. E de maneira organizada ordenou os discípulos que os fizessem sentar por grupos na relva verde. E sentaram-se por grupos de 150. Essa estrutura organizativa a vemos no livro dos Macabeus, quando eles se articulam em grupos de 150 para enfrentarem os inimigos. Mas muito mais sabemos que essa forma era a ideal do povo de Israel na travessia pelo deserto. Nossa narrativa tem uma relação direta com a Eucaristia, pois Jesus tomou então 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e dava-os aos seus discípulos para que eles os repartissem. Exatamente o que fez na ceia derradeira, onde ordenou que tal atitude se repetisse sempre em sua memória. Na Bíblia, os números sempre são importantes. 5 pães mais 2 peixes resultam no número 7. Muitos, perfeição. 12 cestos, o número que indica totalidade. Os discípulos ainda teriam que repartir muito, né? Então, para totalidade. 5.000 se ajusta à organização em grupos de 100 e de 50 e também evoca o ajuntamento de Israel. Esse texto nos aproxima do sentido mais profundo da Eucaristia,
pois a mesa eucarística nos lembra um duplo aspecto daquilo que viveu intensamente Jesus. Essa mesa, com sua refeição, é um anúncio da abundância de bens que Deus preparou a todos os seus filhos e que Jesus veio nos ensinar como fazê-lo. Mas é também uma denúncia da exclusão de tantos, de todas as mesas da humanidade. Um beijo no seu coração.